Hey mate, aqui é o Rodolfo e hoje nós vamos abordar aqui mais um assunto importantíssimo, mais um assunto que eu costumo dizer ali como nos outros vídeos, que foi abordado na Quarta Mate ontem. A Quarta Mate, que é uma aula gratuita toda quarta-feira às 9 horas da noite, o link está aqui na descrição para você se inscrever e participar com a gente. Afinal, né, quem não gostaria de ter uma aula de inglês gratuita ali com teachers sensacionais, né? Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre can. É um modal verb, é um verbo que eu digo assim, costumo dizer que é um dos verbos mais utilizados na língua inglesa. Vocês vão entender por quê. As pessoas utilizam muito esses verbos, esse verbo em si, e você vai entender que você, até em filmes, em séries, em, sei lá, documentários, jornais, esse verbo está presente sempre. Mas antes de mais nada, se inscreva no canal da Hey Mate, você vai receber conteúdo aí, vídeos como esse, sensacionais, abordando temas básicos ali que muitas vezes a gente esquece mesmo já tendo estudado, além de contribuir aí com a gente que está oferecendo muito valor toda semana gratuitamente para os nossos mates. Muito bem, então vamos lá. O que é a palavra can? What is can? O que significa can? Can, antes de mais nada, já vou falar aqui para você, tá? Pode ser um verbo, mas também pode significar lata. Exatamente, isso aqui. Lata, essa latinha de Coca-Cola, de cerveja, de... enfim, pode ser um substantivo. Por isso que o nome do lixo, da lixeira, é trash can. Ou seja, lata de lixo. Oh my god. Mas nós não vamos falar da lata de lixo, nem da lata hoje, nós vamos falar do verbo can, alright? Então, muito bem. Como eu falei no início, o can, ele é um modal verb, nós traduzimos ali para verbo modal, ou seja, ele é um verbo que ele mesmo se auxilia. Como assim ele mesmo se auxilia? Ele não precisa de nenhuma outra classe gramatical ali na frase para expressar se é presente, passado, futuro, como conjugar, se ele deve ser conjugado ou não. Vou explicar tudo isso agora e é bem tranquilo. Primeiramente, quero dizer para você que o can, ele pode significar habilidade, ele pode se referir ali a uma oferta, ele pode se referir também a uma possibilidade, vai depender do contexto que você quer usar. E o contexto é fundamental para você aprender inglês. Não adianta você ficar aprendendo Apple, book, esses tipos de coisas. Você tem que aprender e praticar o que você precisa. Só assim você vai absorver e ficar imerso na língua inglesa. O can também pode ser utilizado sempre para o presente, tá? Utilize ele para o presente, para o momento, tempo presente. Ele não vai para o passado e ele não vai para o futuro. E ele pode ser conjugado na afirmativa, negativa e interrogativa. Eu não costumo oferecer traduções, mas eu vou falar algumas possíveis traduções para o can, tá? Ele pode significar poder ou conseguir. Vai depender do contexto. Eu vou dar alguns contextos aqui para você agora e eu vou oferecer também as conjugações. Por exemplo, na afirmativa você pode conjugar o can dessas maneiras aqui, ó. I can, you can, he can, she can, it can, we can, they can. Ou seja, ele não conjuga. Uhul. Ele é tranquilo, não precisa de conjugação para o verbo can. Você vai utilizar ele da mesma maneira para todos os pronomes. Que fácil, meu Deus do céu. Ou seja, eu consigo, eu posso, você pode, ele consegue, ele pode, vai depender do contexto ali para tradução. E para negativa é a mesma coisa, porém tem duas formas, a formal e a informal. Por exemplo, se eu quiser falar, escrever um e-mail ali, escrever uma carta, algo mais formal, ele vai vir dessa maneira. Por exemplo, I cannot, he cannot, you cannot, ok? Junto desse jeito. Agora, se for informal, se for alguma coisa, uma conversa mais ali no WhatsApp ou alguma coisa do tipo, você pode escrever ele desse jeito, tá? Por exemplo, I can't swim, he can't swim, they can't swim, ou seja, eles não podem nadar, eu não posso nadar, você, enfim. Para fazer perguntas, ele mesmo vai se auxiliar, ou seja, você vai utilizá-lo na frase, na sentença, no início, antes do pronome, para fazer uma pergunta. Olha que fácil. Por exemplo, se eu quisesse falar assim, você consegue falar inglês? Eu ia utilizar ele lá no começo, utilizar o pronome você, ou seja, you, e o complemento. Olha só, can you speak English? Can you speak English? Não se esqueça da entonação, né? Tem que entonar, tem que ter pronúncia de pergunta. Can you speak English? Ou seja, você consegue falar inglês? Muito bem. Se essa frase fosse na afirmativa, seria como? You can speak English. Inverte, ok? E se fosse na negativa, you cannot speak English ou you can't
speak English. Muito bem, vamos falar ali em quando essa palavra can, o modal verb, pode ser utilizado. Eu falei que era possibilidades, ofertas, habilidades. Vou trazer um pouquinho. Ontem nós publicamos no Instagram essa imagem aqui, alright? E nessa imagem você consegue ver alguns exemplos de quando eu posso utilizar o can. Repare nas diferenças, tá bom? Vamos contextualizar um pouquinho. Então a primeira ali já fala sobre habilidades, né? Como você pode ver. E a frase é He can speak 5 languages. He can speak 5 languages. Ou seja, ele consegue, ele pode, né, falar 5 idiomas. Então isso é uma habilidade dele. Ele consegue. Alright? Repara que não tem conjugação, pronome, modal verb can e o verbo e o complemento depois, tá? Depois nós temos uma request, que seria um pedido ali, né? Can you make a tea? Can you make a tea? Ou seja, você pode fazer um chá? Lembrando, vamos imaginar que você esteja aqui num supermercado, né? Você vai chegar ali pro vendedor ou pro funcionário e vai falar Can you help me? Can you help? Você pode me ajudar? Então você utiliza o can. Bem contextual essa, né? A gente costuma utilizar bastante. E na próxima ali nós temos permission, ou seja, permissão. Você precisa pedir uma permissão para alguém. Você pode falar Can I use your bike? Can I use your bike? Ou seja, posso usar a sua bicicleta? Assim como se você quisesse pedir alguma coisa emprestado, né? Você pode utilizar o can nesse sentido também, certo? Vamos para offer, que seria uma oferta ali. Se você quiser oferecer alguma coisa a alguém, utilize o can. Ele é bem viável nesse sentido, tá? Can I help you with this? Can I help you with this? Ou seja, posso te ajudar com isso? Agora invertendo ali a situação, vamos supor que você seja o funcionário de algum mercado, de alguma store, de alguma loja, e você oferece ajuda ali, né? Can I help you? Posso te ajudar? E por último nós temos possibility, ou seja, possibilidade. Nesse caso nós estamos utilizando cancer, que é o câncer. Smoking can cause cancer, ou seja, fumar pode causar câncer, alright? Então repare que o can, eu costumo dizer, tenta não traduzir, não se apegue à tradução, porque você pode usar ele ali em vários sentidos, em sentidos diferentes, né? Tem que ser bem contextual com a palavra can, a não ser que você esteja falando disso aqui, alright? Espero que eu tenha te ajudado com essa dica. Comece a utilizar o can, escreva algumas frases aí sobre você com o can, ou olhe para o seu lado aí, pense em alguma possibilidade que você consiga utilizar o can, alright? Vamos tentar contextualizar com a sua vida para você absorver sempre mais, alright? Espero que eu tenha te ajudado. Bye bye, see you.